A gente fala tanto de colchão, o pessoal que tá entendendo fala, ai gente, mas colchão é colchão, assim, mas o que o colchão pode impactar tanto na vida de uma pessoa? Olha, esse aprofundamento que a gente fala em relação ao sono, né? É lógico que a medicina do sono, ela é algo relativamente novo. Quando a gente para entender, e aí a Ana, que é médica, pode dizer muito melhor do que eu, mas não existiam nem as ligas, né, da medicina do sono nas universidades. E hoje passa a começar a ter as ligas da medicina do sono. Então você não tem muitos médicos especialistas e o sono não entra sequer na anamnese da maioria dos médicos. Só que o sono não é uma questão de bem-estar, como sempre foi visto. O sono, ele é vital. E aí, quando a gente para e fala, mas como que o colchão pode proporcionar uma melhor noite de sono? A pessoa pode sim, dentro daquele ecossistema do sono, ter algum tipo de distúrbio de sono, algo que não seja uma melhora apenas no seu ambiente. Mas se você não tem isso, e você está passando, por exemplo, por uma condição de estresse, e você não consegue dormir, nem o seu colchão te proporciona uma boa noite de sono, isso acaba se tornando algo mais complexo, né? Então, você está ali dormindo, na hora que você conseguiu relaxar, poxa, o seu colchão é deformado. E aí essa deformação você não consegue, o colchão acaba não te abraçando, não te acomodando da forma ideal. E essa acomodação, ela precisa ter uma forma específica, porque a gente tem as partes do nosso corpo que são as partes mais pesadas. Então, por exemplo, eu deitar nessa mesa é uma superfície completamente rígida. As espumas de um colchão, ela vai acolher o nosso corpo e a nossa região do quadril e a região dos ombros, que são as nossas regiões mais pesadas, elas vão ser devidamente acolhidas e ter esse suporte ideal, fazendo com que você não tenha nenhum problema, inclusive de coluna, além dos despertares, né? Os despertares, eu acho que hoje são os maiores problemas. Existem sim muitos problemas de coluna, mas os leves despertares ao longo da noite pode acarretar problemas bastante sérios aí ao longo do tempo. Eu vou pegar o gancho que você falou agora de coluna. Existem colchões específicos para patologias específicas? Então, por exemplo, pessoas com dor na coluna, existe um tipo de colchão que seria o ideal para aquela pessoa? Não, porque a pessoa tem um tipo... O problema da pessoa é muito individual, então a gente não tem como generalizar um tipo de problema. Então, nesse caso, precisa ser os colchões sob medida, né? Feitos sob medida. Não, porque a gente escuta assim, o colchão que é duro, não é? Um colchão coluna, por isso não que eu te pode ser mole, não pode ser mole, não é isso? Já tem muito isso. A gente tem um médico, que inclusive eu também entrevistei ele lá no nosso canal, no Pro EspumaCast, que ele diz o seguinte, que o nível de conforto do colchão, ele não deve ser muito firme, mas também não deve ser muito macio, né? O nível de conforto tem que ser um nível mais intermediário para ter essa acomodação ideal do corpo, né? Eu não sei se a gente consegue colocar na tela, mas depois colocar para o pessoal poder observar. Existe aí uma ilustração que mostra, né, a pessoa deitada de lado e como é a forma que a coluna fica quando você está deitado num colchão que é mais firme, um mais macio e um intermediário que é aquele que é o mais adequado. Teoricamente, você tá falando assim, deitar de lado, já deita de lado. Se for um colchão que seja muito fofinho, ele vai afundar. Exatamente. E isso é uma coisa ruim, né? Sim, exatamente. Por quê? Porque até na hora dele se movimentar, quando você tá mais profundo, é mais difícil de você se movimentar. Então imagina, você tá sentado numa poltrona super fofa. Na hora de levantar dessa poltrona é mais difícil, porque você tem que usar mais força. É a mesma coisa quando a gente tá dormindo. Tem uma curiosidade, meninas. Por exemplo, vocês sabem por que a gente sonha coisas completamente desconexas? A gente sonha na fase do nosso sono, do sono REM, né? Tudo aquilo que a gente sonha é algo que está vivo na nossa memória e que traz algum tipo de preocupação, né? Ou algo que não está bem resolvido dentro de você. Só que o sonho, ele acaba trazendo
imagens por associação e não aquilo que é real. Porque se ele te traz a realidade, ele te desperta. E quando ele te desperta, ele faz com que você acorde. E o sonho e o sono REM, ele é justamente para poder fazer essa sua restauração de memória. Então, olha como é sábio o nosso corpo humano. Né?